né? Tem diversos protocolos, cada um deles tem um formato diferente, um tamanho diferente. Então, esse pacote que vem aí da camada de rede, ele precisa ser enquadrado, né? Dentro do quadro da camada de enlace. E a mesma coisa acontece quando ela recebe os dados da camada física, né? Quando os dados vêm da origem e chegam ao destino, como é que o destino vai organizar esses bits que ele recebeu? Então, é em função da camada de enlace fazer isso. Aí a gente viu algumas maneiras de se fazer esse enquadramento, né? A contagem de caracteres. Então, o primeiro campo do quadro, do frame, contém o tamanho, né? Quantos caracteres vêm na sequência. E esse campo de tamanho, ele faz parte também, ele é contado, né? Ele entra na contagem do tamanho. Aí a gente viu outro método que colocava um padrão de bits no início e um padrão de bits no final do quadro, né? E o terceiro método que a gente viu é que a cada 5 bits zeros era colocado um bit 1, né? Então foram os 3 métodos principais que a gente viu. Existem outros, mas são os métodos que os principais protocolos da camada de enlace utilizam, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre o HDLC e o PPP, que são os 2 principais protocolos aí de enlace que são usados, né? Além disso, então, além de fornecer o serviço da camada de rede, organizar, fazer o enquadramento, ela também lida com erros, né? Então a gente falou sobre alguns métodos de detecção de erros, né? E aí a gente falou também que os protocolos existe um campo dentro dos protocolos, que é o checksum, né? Ou CRC, que é usado exatamente pelos métodos de detecção de erros, onde eles colocam uma informação adicional ali nesse campo, para quando chegar ao destino, o destino verificar se aquele quadro está correto. E ele utiliza essa informação desse campo de checksum para fazer as continhas e verificar se o quadro está correto, dependendo do método que é utilizado pelo protocolo. E por fim, a gente viu que a camada de enlace, ela realiza também controle de fluxo. Então, se uma rede muito veloz seus dados que vêm de uma rede muito veloz chegam numa rede mais lenta, então é preciso fazer o controle de fluxo, né, para evitar a perda de quadros. Embora em muitas vezes a perda de quadros vai acontecer, porque mesmo assim, mesmo se fazendo o controle de fluxo, a quantidade de quadros é tão grande que em algum momento o receptor não vai conseguir fazer o processamento de todos, né? Mas aí existem alguns métodos aqui para se fazer esse controle de fluxo, né? E aí a gente viu os métodos onde você envia um quadro e só vai enviar outro quando receber a confirmação de que aquele quadro chegou, né? É o método mais simples. Aí depois a gente viu a utilização de janelas deslizantes, que é quando você configura o tamanho da janela, e aí você pode ter em um dado momento, se você configurou a janela com tamanho 7, por exemplo, em um dado momento você pode ter até 7 quadros aguardando a confirmação. À medida que esses quadros vão sendo confirmados, novos quadros vão completando a janela e vão sendo enviados, né? E aí a gente tinha parado aqui, né? Exatamente na camada de enlace, né? Aí hoje a gente vai, não sei se vai dar tempo de falar tudo, falar sobre a camada de controle de acesso ao meio, ou também chamada de subcamada MAC. Essa subcamada, ela é uma partezinha da camada de enlace, certo? Então, a camada de enlace, ou essa subcamada MAC, ela está localizada aonde? Ela está localizada na nossa rede local. A gente saiu do nível físico, a gente recebeu os bits que vieram da origem. Esses bits passaram pelo enlace da origem até o destino mais próximo aqui, por onde chegam as informações, e essas informações chegaram na nossa rede local, certo?
Então a gente está agora falando da rede local. Então é exatamente essa subcamada de controle de acesso ao meio. Como o próprio nome está dizendo, a gente vai ver como é que se dá o acesso ao meio, seja esse meio barramento, um meio compartilhado, seja um meio anel, seja um meio ponto a ponto estrela, certo? Como é que se dá esse acesso ao meio? Então existe um conjunto de protocolos aí, de métodos que vão fazer o controle. Quem é que vai acessar o meio agora? A gente falou que 2 ou mais estações não podem acessar o meio ao mesmo tempo, senão os dados vão colidir e acontece a colisão e ninguém entende o sinal que está sendo transmitido, né? Então, existe aí um conjunto de estratégias que vão dizer, em determinado momento é a estação X que vai utilizar o meio, tá? Então, nas redes de difusão, o que acontece? Difusão ou broadcast, o barramento. Você está compartilhando o barramento. Você tem apenas um canal de transmissão que é compartilhado por todas as estações. As mensagens são recebidas por todas as máquinas. Um campo de endereço especifica quem é destino e um campo especifica quem é origem, né? A máquina verifica se ela é o destinatário daquela mensagem, se ela processa, né? O pacote é ignorado pelas outras máquinas. Então isso aqui é o que a gente já falou da topologia em barramento, ou seja, são as redes de difusão. E nas redes ponto a ponto? Bom, nas redes ponto a ponto você tem muitas conexões entre os pares de máquinas individuais, como por exemplo na estrela, né? Para ir da origem até o destino, dá para o nó central vai passando para frente, né? Se a gente estiver falando da topologia estrela, é simplesmente assim. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, um conjunto de roteadores que vão formar a infraestrutura, como aqui, por exemplo, então este ponto vai ter que escolher para qual ponto ele vai encaminhar. Nesse desenho aqui ele só pode encaminhar para este. Agora esse pode escolher se vai para cá ou se vai para lá. Mas o que eu quero dizer aqui é que existe uma ligação ponto a ponto, né? Então, vai deste ponto para este, por exemplo, deste ponto para este, deste para esse, deste para esse, né? Então, nas redes de difusão, ou seja, aquelas que compartilham o canal, quem é que tem direito a usar o canal? Todo mundo tem as 10 estações da rede tem dados a transmitir. Quem é que vai transmitir? Em uma teleconferência, está todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Então, cada um tem que falar por vez. Quem é que vai falar? É a vez de quem falar. Então, precisa se determinar se definir quem é que vai transmitir, né? E aí, os protocolos para determinar quem vai ser o próximo a falar, ou seja, a transmitir, pertencem a uma subcamada da camada de enlace, que é exatamente essa subcamada de controle de acesso ao meio, a subcamada mais, tá? Bom, ela é especialmente importante nas LANs, nas redes locais, que utilizam um multiacesso para comunicação, ou seja, que utilizam um meio compartilhado para transmissão, né? As WANs utilizam, como a gente comentou ali agora, quando eu mostrei o outro slide, elas utilizam conexões ponto a ponto, a maioria delas, né? Então, a alocação do canal, ou seja, a utilização do canal, ela pode ser feita por multiplexação por divisão de frequência. Então, se eu não me engano, a gente já falou sobre essa multiplexação lá na camada física, a gente falou um pouquinho sobre multiplexação, né? Mas aqui, na camada de enlace, como é que acontece essa multiplexação? Bom, se você tem N usuários, ou seja, N estações na sua rede, a largura de banda ela vai ser dividida em N partes, de mesmo tamanho, em N partes iguais, e cada parte vai ser atribuída a um usuário. Então, se eu tiver uma rede, por exemplo, de 10 megabits por segundo, 10 estações, cada estação vai receber 1 megabit, certo?
Como cada usuário tem uma banda de frequência particular, então não há interferência entre eles. Cada um vai transmitir na sua banda. Para um número pequeno e constante, para um número pequeno de estações, está tranquilo, né? Você faz essa divisão, fica 1 mega para cada, por exemplo, 1 mega para cada uma das estações, está razoável. Agora, digamos que tem uma estação que transmite muito, então ela está com aquele 1 mega dela sempre lotado. Aí tem outra que não transmite nada, então aquele 1 mega está lá ocioso. Então, essa divisão não fica muito equilibrada, porque você vai ter bandas que vão estar sendo totalmente usadas e outras que vão estar ociosas. Então, não é um mecanismo muito eficiente para se fazer, né? Para você alocar o canal. No entanto, quando o número de transmissores é muito grande ou então é variável, o tráfego ocorre em rajadas, né? E aí, essa FDM aqui apresenta alguns problemas. Por exemplo, o principal problema dela é quando alguns usuários ficam inativos, como eu falei, e a sua largura de banda é desperdiçada. Então, tem estação que está usando a sua banda toda e tem outras que a banda está lá, ociosa. Então, esse é um problema, né? De se alocar estaticamente o canal. A alocação dinâmica, ou seja, você vai alocar conforme você precisa, é mais interessante. E aí a gente vai assumir algumas premissas. Então, por exemplo, a primeira delas aqui é o tráfego independente. O que significa? Significa que os modelos que vão ser apresentados daqui a pouco, eles consistem de N estações independentes. Então, essas estações podem ser computadores, telefones, enfim, qualquer dispositivo aí da rede. Cada um vai gerar os seus quadros. Cada um vai ter dados a enviar. Uma vez gerado um quadro, a estação é bloqueada até que o quadro tenha sido transmitido com esse. Então, ela tem dados a transmitir, ela fica paradinha para poder fazer a sua transmissão. O canal é único, ou seja, você só tem um canal de transmissão para ser utilizado. Então, todo mundo vai usar esse canal, todo mundo vai compartilhar esse canal. A colisão, né, se dois quadros, se duas estações resolverem transmitir ao mesmo tempo, os seus quadros vão colidir, né? E isso significa que os sinais se sobrepõem no tempo e aí o sinal resultante vai ser adulterado, ou seja, ninguém vai entender o que é que foi transmitido. Bom, a transmissão pode ser por tempo contínuo ou pode ser por tempo segmentado. Na transmissão por tempo contínuo, a transmissão por quadro pode começar a qualquer instante. Então, se a estação, os seus quadros ficaram prontos para a transmissão agora, ela vai e transmite. Na transmissão por tempo segmentado ou slotted, o tempo é dividido em intervalos discretos, que a gente chama de slot. Então, esse tempo de transmissão ele vai ser dividido em pequenos pedaços. As estações só vão poder transmitir se for dentro do tempo dela. Então, em um dado slot, a estação X transmite. Em outro slot, a estação X mais 1 transmite, certo? Então, as transmissões de quadros começam sempre no início do slot de tempo. Então, começou, o início é agora. Se daqui meio segundo a estação ficou pronta com os dados para transmitir, ela tem que esperar o próximo slot. Ela não começa a transmitir no meio do slot, só no início. E os slots podem conter sempre 0, ou seja, não tem ninguém transmitindo, ele está ocioso. 1, ele está transmitindo, ou então vários quadros que vai acontecer a colisão. Ainda, existe a detecção da portadora, ou seja, as estações vão conseguir detectar a portadora, elas vão ficar escutando a portadora, certo? Então elas conseguem detectar se o canal está sendo usado antes de tentar usar. Então primeiro ela vai verificar se esse canal está sendo usado. Esse verificar o canal é exatamente através da portadora. Então ela vai escutar o canal. Se o canal estiver sendo usado, ela não vai transmitir. Agora, se ela detectar que ele está livre, aí sim, então ela tenta transmitir, tá?
Então, pode ter a detecção de portadora e pode não ter a detecção, né? Então, quando não tem a detecção, a estação simplesmente transmite. E aí a probabilidade de se ter colisão é maior, né? Sim, e ela só vai saber se ela conseguiu transmitir mesmo só mais tarde, tá? Então, a gente começa a falar um pouquinho agora sobre esses protocolos aí de acesso múltiplo. Então, você tem um meio que vai ser compartilhado aí para todo mundo. Então, o primeiro método que foi criado lá em 1970 é chamado de Aloha. Então, nesse método, ele foi criado, primeiro, o cenário era o quê? Era a Universidade do Havaí, e o objetivo era o quê? Conectar os vários usuários que estavam nas diversas ilhas aqui, ao redor da universidade. Todas essas estações queriam se conectar à rede da universidade, certo? Então, esse era o cenário. Tinha um computador central aqui, todo mundo queria se conectar a ele. Bom, a conexão era sem fio, né? Então, a conexão era sem fio, e aí a solução inicial tinha essa configuração aqui. Usava rádios a curta distância para fazer a conexão entre as estações. Os usuários compartilhavam a mesma frequência upstream, né? A mesma frequência de envio de dados era compartilhado por todas as estações, e sempre que elas tivessem dados a enviar, elas faziam a transmissão. Então, essa estação aqui agora tem dados a transmitir, ela transmitia. Essa também, as duas transmitiam. Aí o que acontecia? Colisão. Né? Porque elas estavam transmitindo ao mesmo tempo, elas estavam usando o meio ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, era um meio, né, sem fio. Tá? Então, a situação inicial era essa. Então, os usuários transmitem sempre que eles têm dados a enviar. Vai ter muitas colisões, ou seja, você vai ter muitos quadros que vão estar danificados. E como é que elas descobriam se tinha tido uma colisão ou não? Então, a estação transmite o quadro ao computador central. Então, ela faz a transmissão. Esse computador transmite o quadro para todas as estações. Então, ela transmite para aquele central, aí o central transmite para todo mundo. A estação transmissora pode escutar o broadcast se o seu quadro passou. Então, se ela escutou que não teve colisão, então beleza, ela sabe que a comunicação aconteceu. Se ela escuta um quadro diferente daquilo que ela enviou, então ela sabe que aconteceu a colisão, né? Em lance sem fio, o transmissor precisa ser capaz de escutar as colisões enquanto ela transmite. Exatamente porque é o único meio dela saber se aconteceu a colisão ou não. Então ela transmite, e ao mesmo tempo que ela está transmitindo, ela está escutando, ela está verificando se ela não recebe de volta nenhum sinal diferente. Se ela não recebe nenhum sinal diferente, então ela sabe, né, ela deduz que a comunicação aconteceu. Tá? Bom, quando ocorre a colisão, o transmissor vai esperar um período aleatório e vai tentar enviar novamente. Então ele transmitiu, ele detectou a colisão, ele para a transmissão e vai esperar um tempo aleatório para tentar transmitir novamente, certo? Bom, esse período é aleatório exatamente para evitar que aconteçam novas colisões. Então, é um período aleatório, cada uma escolhe um período, tem algumas possibilidades de escolha de período. Se ela escolhe, se duas, por exemplo, escolhem o mesmo período, elas vão transmitir ao mesmo tempo de novo, e aí vai ter colisão novamente. Agora, se uma escolhe um período e outra escolhe outro, aí então as transmissões vão acontecer em tempos diferentes, né? Então, os sistemas em que vários usuários compartilham um canal comum de forma que possa gerar conflitos, em geral são conhecidos como sistema de disputa. Então, existe um meio de transmissão e elas vão disputar esse meio, certo? Então, disputa-se o meio para saber quem é que vai usar o meio de comunicação. Bom,
Aí, aqui, no Aloha original, os quadros são transmitidos em tempos totalmente arbitrários. Ou seja, quem tem dados a transmitir, vai e transmite. Então, o tempo não tem uma definição sobre esse tempo. Não tem um ajuste de tempo para transmitir. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a estação A, B até E e, por exemplo, A transmitiu 2 quadros. Depois B transmitiu 1 e assim sucessivamente. Aqui, essa parte que está mais escura é exatamente para mostrar que a estação, por exemplo, entre a transmissão de A e B, o quadro de A colidiu, né, com o final de B. Então, B enviou seu quadro, aí logo em seguida A começou a enviar o seu quadro. Então, houve um momento em que as duas colidiram, né? Aqui C enviou o seu quadro, não colidiu com ninguém, né? Aqui quase que colide, né? Mas deu tempo de terminar o envio do quadro de C. Aí D, esses 2 quadros não colidiram, mas aqui colidiu com B. Enfim, isso aqui é só para mostrar que existe um tempo de quadro, né? Cada quadro tem um tamanho, então a gente consegue calcular qual é o tempo desse quadro. E se 2 estações transmitem ao mesmo tempo, acontece a colisão. Então, se o tempo dos quadros coincidem, você vai ter a colisão, né? Professora, no caso ali do quadro A colidindo, no primeiro quadro de A colidindo com o quadro de B, é só o finalzinho do quadro de A, certo? Então a estação transmitia todo o quadro de novo ou só esse pedaço que houve a colisão? Então, transmite todo. Tá? Então aqui está mostrando exatamente essa mesma coisa que eu falei aqui. Então aqui colide com o início do quadro sombreado, né? Colide com o final do quadro sombreado. Então cada quadro tem o seu tamanho aí, né? Então a estação, na verdade, ela tem que levar a estação não, os protocolos têm que levar em consideração esse tempo do quadro para definir o tamanho do slot, por exemplo, para definir qual vai ser o período aleatório que elas têm que esperar para tentar transmitir novamente, né? Tudo isso é levado em consideração em função do tempo do quadro. Então, aquilo que eu falei era do Aloha original, a primeira versão do Aloha. Depois criou-se um slot de Aloha, ou seja, aqui o objetivo é o quê? É duplicar a capacidade, foi duplicar a capacidade do sistema Aloha. Então, aqui eu vou dividir o tempo em intervalos discretos, que a gente chama de slot, com cada intervalo correspondendo a um quadro. Então, cada slot é um quadro, tamanho de um quadro. Tá? Os usuários precisam concordar em relação às fronteiras dos slots. Então, quando é que um slot começa e quando é que um slot termina? As estações concordam a respeito disso. E um computador não tem permissão para transmitir sempre o que ele quer, aqui nesse método. Lá no outro, sim. Agora, não. Eles não vão transmitir a todo momento. Né? Eles vão precisar esperar o início do slot para fazer a transmissão. Tá? Bom, essa simples divisão do tempo em slots e a transmissão do quadro começa só no início do slot, já deu uma melhor utilização aqui do canal. Então, 37% da banda é utilizada no slot de Aloha. No Aloha original é 18%. Então imagina, um canal de comunicação onde só 18% de utilização dele é utilização efetiva, o resto é tudo colisão. Aqui no slot da Aloha, 37% da utilização dele é utilização boa, utilização de fato. O restante é colisão. Né? Bom, aqui no slot da Aloha, as estações não prestam atenção no que as outras estações estão fazendo. Então, ocorre muita colisão. Se elas prestassem atenção no que as outras estão fazendo, isso aqui poderia ser ou seria melhorado, né? Que é exatamente o que acontece com os protocolos seguintes, onde você vai ter a detecção da portadora. Então, as estações, veja, nas LANs,
as estações podem detectar o que é que as outras estações da rede estão fazendo. E aí, se elas conseguem fazer isso, elas vão adaptar o seu comportamento de acordo com a situação. Se elas verificam que tem alguém transmitindo, então elas não vão nem tentar fazer a transmissão, elas vão ficar paradas esperando detectar que o canal está livre, né? Então esses protocolos são protocolos com detecção de portador, esses que eu vou falar agora. Então no Aloha não tinha nada disso. Agora a gente entra num segundo momento aí de protocolos, né, de métodos, onde você tem a detecção de portadora, que é exatamente esse CSMA. Então é o acesso múltiplo com detecção de portadora. E aí o CSMA, ele tem 3 versões dele. A primeira é chamada de persistente. Então CSMA persistente. Quando a estação tem dados a transmitir, primeiro ela escuta o canal, ela verifica o canal para saber se tem alguém transmitindo. Se o canal está desocupado, ela vai transmitir. Tá? Se o canal estiver ocupado, essa estação espera até que ele fique desocupado. Então, uma vez que ela esperou ele estar desocupado, ele ficou desocupado, então ela vai escutar de novo, né, para tentar fazer a sua transmissão, certo? Bom, se ocorrer uma colisão, a estação espera um tempo aleatório e vai escutar e começa tudo de novo, né? Pode ser também que 2 estações escutem ao mesmo tempo, detectam que ele está desocupado e começam a transmissão ao mesmo tempo, e aí elas vão colidir. Tá? Bom, ele é chamado de persistente porque a estação transmite com probabilidade de 1 sempre que ela encontra o canal desocupado. Então, encontrou o canal desocupado, ela se apodera dele e vai fazer a sua transmissão. Tem o CSMA não persistente, né? Então, é feita uma tentativa consciente de ser menos rápido. Então, lá no método anterior, ela fica o tempo todo, a estação está o tempo todo escutando o canal, né? Então, ela está desesperada para fazer a sua transmissão e fica o tempo todo escutando para ver se ela transmite. Aqui, no não persistente, isso não acontece. Então, ela não fica o tempo todo escutando o canal para verificar se ele está desocupado, né? Então, antes de transmitir, ela escuta. Então agora a estação ficou pronta com os seus dados para transmitir. Então ela agora escuta o canal para verificar se ele está desocupado, né? Se ninguém estiver transmitindo, então ela inicia a sua transmissão. Se o canal estiver ocupado, a estação não fica lá escutando o tempo todo para verificar se ele se desocupou. Ela espera um pouco, daqui a pouco ela vai e escuta de novo, tá? Então, a estação aguarda durante um intervalo aleatório e em seguida repete o algoritmo. Então, detectou que ele estava ocupado, ela espera um tempo, aí vai e tenta de novo. Se está desocupado, transmite. Se está ocupado, espera. Escuta. Está ocupado. Aí daqui a pouco ela escuta de novo. E assim vai, tá? Então, melhor utilização do canal do que o CSMA persistente. Ainda tem o CSMA-P persistente. Então, se aplica a canais segmentados. Os outros 2 não. Aqui, o canal é segmentado novamente. Tá? Então, quando está pronta para transmitir, a estação escuta o canal. Se estiver desocupado, o que acontece? Se está desocupado, ela transmite com probabilidade P. Com probabilidade Q, haverá um adiamento até o próximo slot. Né? Então, ela transmite com essa probabilidade, mas pode ser que naquele slot ela não possa transmitir. Então, com probabilidade Q, ela vai adiar a sua transmissão para o próximo slot. Se esse próximo slot estiver desocupado, vai ter uma transmissão. Ou então um novo adiamento, com probabilidades P e Q. Né? Então, esse processo se repete até o quadro ser transmitido, ou então até que outra estação tenha iniciado uma transmissão e ela tenha que
esperar, aguardar para chegar a vez dela. Né? Bom, nesse caso, a estação age como se tivesse acontecido uma colisão. Então, se ela tentou transmitir e não conseguiu, é como se tivesse acontecido uma colisão para ela. Ou seja, ela vai aguardar um tempo aleatório e vai repetir o algoritmo novamente. Bom, isso tudo é se o canal estiver desocupado. Agora, se inicialmente ela detectar o canal e ele estiver ocupado, ela faz o quê? Ela espera até o próximo slot e aplica o algoritmo novamente. Então, ela vai aplicar esse algoritmo sempre dentro de cada um dos slots, porque aqui agora a gente tem o tempo segmentado, tá? Então, CSMA 1 persistente, não persistente, persistente, certo? A maneira como as estações trabalham, a maneira como o método trabalha é exatamente o mesmo. O que vai mudar são esses pequenos detalhes, né? Então, todos os métodos, ela escuta o canal. No 1 persistente, ela fica escutando o tempo todo. No não persistente, ela só escuta quando ela tem dados a transmitir. Tem dados, então escuta para verificar se ele está livre. Né? Se tiver, transmite. Se não tiver, espera um tempo aleatório. Aí repete. Né? E aqui no P persistente são os cálculos dessas probabilidades, P e Q. Tá? Bom, e aí a gente tem o mais importante deles, então, todos aqueles lá, esses CSMA, foi exatamente para chegar nesse daqui, que é o CSMA com detecção de colisão. Tá? Então, se duas ou mais estações perceberem o canal desocupado, elas vão começar a transmissão. Tá? Então, se elas começam a transmitir simultaneamente, vai acontecer a colisão, ou seja, elas vão colidir. E é aí que entra em cena o CSMA-CD, que é aquele que vai detectar a colisão. Então, se as estações detectam rapidamente a colisão, ou seja, a colisão aconteceu, não é que não vai ter colisão, a colisão aconteceu, mas uma vez que elas detectaram a colisão, elas param a transmissão na hora. Os outros métodos não. Quando detecta-se a colisão, elas continuam transmitindo até terminar a sua transmissão. Aqui não. Detectou a colisão, para a transmissão. Então isso faz o quê? Você já economizou banda, já economizou tempo de execução do algoritmo, né? Então, no CSMA-CD, as estações detectam rapidamente a colisão e interrompem a transmissão, economizando tempo e largura de banda. A detecção da colisão é um processo analógico. Então, o rádio da estação deve escutar o canal enquanto ele está transmitindo. Se o sinal que ele lê de volta for diferente do que ele está enviando, ele sabe que é a colisão. Né? Então, esse método aqui é a base da LAN internet clássica, ou seja, o algoritmo que roda dentro da plaquinha de rede lá que a gente tem, padrão internet, é CSMA-CD. Tá? Bom, então aqui o CSMA-CD ele pode estar num desses três estados aqui, ou seja, ele está transmitindo o quadro, ele está disputando o canal, ou então ele está ocioso, ou seja, não tem dados a transmitir. Certo? Então, esses são os três estágios dele: transmissão, disputando o canal, ou então inativo. Quando mais de uma estação está disputando um canal, como é que faz o desempate para ver quem vai transmitir primeiro? Pronto, exatamente agora. Tá bom. Então, no CSMA-CD não ocorre a colisão depois que o canal foi capturado. Então, uma vez que a estação capturou o canal, então ela detectou que o canal estava desocupado, ela captura esse canal. Então, ninguém mais vai transmitir. Né? Agora, no período de disputa, quando elas estão disputando, ainda pode acontecer a colisão, né? Porque duas podem exatamente detectar ao mesmo tempo. Então, elas vão detectar ao mesmo tempo, elas vão colidir. Né? Então, os protocolos livres de colisão resolvem o problema das colisões, mesmo no período de disputa. Então, agora, quem é que
elas estão disputando quem é que vai pegar o canal, tá? Então, nesses métodos que vem aí a seguir, a gente vai supor que existem N estações e cada uma dessas estações tem um endereço. Então, tem a estação 0, o endereço dela é 0. A estação 1 tem o endereço 1. A estação 2 tem o endereço 2. Até a estação N-1. Né? Então, por exemplo, 10 estações de 0 a 9. O primeiro método aí é o protocolo chamado de bitmap. Então, nesse protocolo, cada período de disputa consiste em exatamente N slots. Um slot para cada estação. Né? Se tiver um quadro para transmitir, a estação 0 envia um bit 1 no slot 0. Se a estação 1 tem dados a transmitir, ela envia o bit 1 no slot 1. A estação 2 envia o bit 1 no slot 2 e assim sucessivamente. Tá? Depois que todos os slots estiverem passados por todas as estações e aquelas estações que têm dados a transmitir enviaram os seus bits 1, todo mundo tem conhecimento de quem é que vai fazer a sua transmissão, certo? Bom, e só depois disso é que acontece de fato a transmissão na ordem que foi estabelecida de acordo com o bitmap. Todas concordam sobre quem vai ser a próxima a transmitir, então não tem colisão. Todo mundo sabe quem é que vai ser, quem vai transmitir e qual é a ordem, né? Após todas terem transmitido o seu quadro, inicia-se um novo processo de disputa utilizando esse método, né? Se uma estação ficar pronta para transmitir logo após ter passado o slot dela, ela vai aguardar o slot dela passar por ela de novo. Tá? Então, esses protocolos onde o desejo de transmitir é difundido antes da transmissão efetivamente, eles são chamados de protocolos de reserva, ou seja, elas estão reservando o direito de transmitir seus quadros. Tá? Então, as estações reservam a propriedade do canal com antecedência, evitando as colisões. Então, aqui a gente tem 8 estações, cada uma com o seu slot. Então, para esse exemplo, a estação 1 tinha dados a transmitir, então ela enviou o seu bit 1. A estação 3 tem dados a transmitir, ela enviou o bit 1. A estação 7 também. Então, passado o período de disputa, acontece a transmissão. Então, a estação 1 envia seus quadros, a estação 3 envia seus quadros, a 7 envia seus quadros. Terminou o processo de envio, de transmissão, começa novo período de disputa. Então, a estação 1 tem dados a transmitir ainda, então ela envia seu bit 1. Passa 2 não tem, 3 não tem, 4 não tem, 5 tem, então ela envia o seu bit 1. 6 e 7 não tem. Terminou o período de disputa, a estação 1 faz a sua transmissão, a estação 5 faz a sua transmissão. E assim sucessivamente. Certo? Então esse é o protocolo bitmap. O segundo protocolo livre de colisão, ou seja, aqueles protocolos onde não acontece a colisão na hora das estações transmitirem seus quadros, é chamado de passagem de token. Né? Então, aqui, cada estação vai transmitir por vez, né? Cada uma delas vai transmitir na sua vez, e essa vez também é pré-definida. Então, passa um token, ou seja, uma permissão para enviar os seus quadros, ou sinal de uma estação para a seguinte, na mesma ordem pré-definida, ou seja, você tem um anel, né? Então, existe uma ordem das estações dentro do anel e esse token vai passando de estação para estação de acordo com essa ordem delas dentro do anel. Se uma estação tem um quadro na fila para transmissão, quando ela recebe o token, então ela vai enviar esse quadro. Ela envia esse quadro, quando ela terminar de enviar, então ela passa o token para frente, né? Então ela passa a permissão para enviar para a estação próxima que está na fila, ok? Se ela não tem quadros a enviar, ela simplesmente passa a permissão para a próxima.
Bom, é usado na topologia em anel, né? Existiu na década de 80, mais ou menos, se eu não estou enganado, um padrão chamado de Token Ring 802.4, que trabalhava exatamente dessa maneira, né? Então, nessa topologia aqui em anel, então define-se a ordem em que as estações transmitem. As estações são conectadas a outra formando o anel, né? A definição do anel. A passagem do token consiste em enviá-lo à estação seguinte, né? Obedecendo uma determinada direção. E os quadros também são transmitidos nessa mesma direção aí do token. Para impedir que um quadro ou um token fique circulando indefinidamente, o destino pode retirá-lo ou então a origem. Um dos dois, eles concordam sobre isso e fica sobre responsabilidade ou do destino ou da origem retirar o quadro e retirar o token. Depois do quadro, o token ter feito uma volta completa dentro do anel. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a direção de transmissão dentro do anel. Então existe o token que passa de uma estação para outra, né? A estação que tem dados a transmitir, ela espera o token passar por ela. Então, digamos, essa estação aqui tem dados a transmitir. Quando o token chega nela, ela pega esse token e coloca os quadros dentro no anel. Esses quadros vão passando de estação para estação até chegar ao destino. O destino recebe esses quadros. E aí, dependendo do padrão que está sendo usado, ele modifica alguns bits dentro do quadro para dizer que o quadro foi recebido. Quando esse quadro chega lá ao destino, à origem, a origem verifica que o quadro chegou ao destino porque ele fez a modificação dos bits, então ela sabe que os quadros chegou ao seu destino. Retira esse quadro e coloca o token de volta no anel. Aí o token passa para a estação seguinte. Se essa estação tem dados a transmitir, se repete. Né? O processo se repete. Se ela não tem, ela passa o token para a próxima. Se essa também não tem, passa o token para a próxima. E assim vai. Certo? Bom, aqui está descrito que eu já comentei, né? O canal que conecta as estações pode ser um único. Não, desculpa. Aqui é o seguinte: a passagem de token, a gente falou até agora sobre o anel, né? A topologia anel, a topologia física em anel. Aqui você pode ter um barramento. Então, aqui você tem fisicamente um barramento, mas logicamente você tem um anel. Tá? Então, o canal que conecta as estações também pode ser um único barramento. Tá? Cada estação usa o barramento para enviar o token em uma sequência pré-definida. Então, as estações estão lá conectadas no barramento, mas existe uma ordem para qual uma determinada estação vai enviar o token dentro do barramento. E a posse do token permite que uma estação use o barramento para enviar o quadro. É chamado de barramento de tokens ou token bus. Então, token bus também foi um padrão de rede, 802.5, se eu não me engano. Tá? Então, 802.4 era a token ring e 802.5 token bus e 802.3 internet. Tá? Então, aqui, por exemplo, você tem o barramento. Então, fisicamente as estações estão conectadas no barramento, mas logicamente elas transmitem formando um anel. Então, as estações que fazem parte do anel, né? 13, 11, 7, a 16 está fora do anel, 20, 19, 17. Essas são as estações que fazem parte do anel. E a direção, né, do movimento do token é aqui, da 7 para 20, para 19, para 17, para 13, para 11, e assim se forma o anel lógico, certo? Pronto, aqui. O padrão token ring 803E 802.5 foi popular na década de 80
como uma alternativa à internet. Então, na época, a internet clássica de 10 megabits por segundo, utilizando o CSMA-CD, era o padrão, né, um dos padrões da época, e a Token Ring 802.5 com topologia física em anel era também, na época, uma alternativa à internet. Se der um anel mesmo com uma barra. Mesmo sendo barra média. Não o Token Ring. O Token Ring é anel físico e anel lógico. Tá? Aí, o Token Bus, que é 802. Não é 802.5, então. Não lembro. Tem que. 802 ponto alguma coisa. Certo? O 3, ou era o 4. O Token Bus era 802.4. Ok? Mas isso aí eu já respondo já para você. Bom, FDDI, da década de 90, também foi um padrão Token Ring, mas ele começou na década de 90, mas ele também foi extinto porque a internet simplesmente tomou conta. Né? Então aqui você tinha 10 megabits, aqui você já começou com velocidade maior, então aí na década de 2000 também apareceu um outro Token Ring chamado RPR, né? Definido como 802.17 para padronizar a mistura de anéis metropolitanos em uso pelos provedores de internet. Tá? Então são exemplos de protocolos, de padrões, né, que utilizam passagem de token. Tá? E um outro protocolo aqui livre de colisão também é o chamado contagem regressiva binária. Né? Então, livres de colisão, bitmap, token bus, né? E agora a contagem regressiva binária. Então, aqui, os protocolos bitmap e passagem de token não se adaptam a redes com milhares de estações. Né? Então, se você tiver uma rede muito grande, fica complicado para você fazer a divisão do tempo dentro daqueles slots e utilizar o bitmap. Também fica ruim a passagem de token, porque se a estação for a última do anel, ela tem que esperar esse token chegar até ela, né, para ela poder fazer a transmissão. Ou seja, ela fica muito tempo esperando. Além de esperar o token chegar até ela tem que esperar que a estação transmita também. Se todo mundo tiver dados a transmitir antes dela, ela vai esperar um bocado. Tá? Então, aqui no contagem regressiva binária, ele usa endereços binários das estações. Então, cada estação tem o seu endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5N, né? E uma estação que queira usar um canal, que queira usar o canal para transmissão, ela faz o quê? Ela transmite o seu endereço como uma sequência binária, começando com o bit de alta ordem. Os bits de cada posição do endereço, então todas as estações que querem transmitir, elas enviam o seu endereço binário. Os bits de cada posição das diversas estações, eles vão passar juntos por uma operação OR pelo canal quando são enviados ao mesmo tempo. Todas as estações é feito posição 0, passa por um OR. Aí verifica quem fica na disputa, quem sai. Aí, aos que ficaram na disputa, olha para o segundo bit, passa por um OR, verifica quem ficou na disputa, quem sai. Quem ficou na disputa vai para o terceiro bit e assim sucessivamente. Tá? Para evitar conflitos, é necessário que seja aplicada uma regra de arbitragem, exatamente essa que eu falei. Assim que uma estação percebe que um bit de alta ordem em seu endereço era 0 e foi sobrescrito por um 1, ela desiste. Tá? Então, após vencer a disputa, a estação transmite um quadro. Então, aquela estação que venceu a disputa transmite o seu quadro. Ao término da transmissão vai ter início um outro ciclo de disputa. Tá? Então, aqui a gente tem 4 estações que queriam transmitir ou que querem transmitir. Cada uma envia o seu endereço binário. Esses endereços são passados, cada posição do endereço é passado pelo OR.
né? E vai ficando sempre aquelas que ficam com o bit 1. Então, aqui, por exemplo, é feito o OR entre 0, 0, 1. As estações 0010 e 010, elas desistem já da disputa porque o 1 venceu. Então, ficou na disputa só as duas de baixo. Aí vai para o segundo bit. Essas aqui já estão fora, ficaram só essas duas. 0 e 0, as duas continuam disputando. Aí vai para o próximo bit. 0 e 1, a estação de baixo, que é a última estação, foi aqui, venceu. Essa daqui, quando vê o bit 1, já existe também. Então, a estação 1010 vê o bit 1, né, de baixo e desiste e fica a última estação. Certo? Então, quem vai transmitir? A última. Então, ela faz a transmissão, terminou a transmissão dela, começa um novo período de disputa. Então, as estações que querem transmitir enviam seus endereços binários e é feito o OR, bit a bit de cada uma das estações. Ele pega os primeiros bits porque quanto mais o bit da esquerda, mais próximo ele é na região. Ok? Perguntas? Não? Veja, agora a gente vai começar a falar sobre especificamente o padrão Ethernet. 9,5. Esse aqui a gente vai deixar para quarta-feira. Certo? A gente vai encerrar o conteúdo de hoje aqui, ok? Eu trouxe aqui aquele teste que vocês fizeram.